perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. A situação exigiu que os dois se unissem, mas será que eles conseguiriam enfrentar tudo isso juntos? A coragem timidamente se assentou em seus corações, enquanto um futuro desconhecido se desenhava à sua frente, como as nuvens que se acumulam antes da tempestade. O desafio estava apenas começando, e a verdadeira essência de sua amizade seria testada como nunca. O que seria deste laço, como um broto frágil em solo pedregoso? A comunidade acordou abalada. Uma tempestade repentina alagou as ruas, deixando um rastro de destruição. As casas mais frágeis, como as de muitos dos vizinhos de Pedro, foram as mais afetadas, e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Pedro sentia o peso do desespero nos olhos de sua mãe, enquanto ela tentava salvar algumas das poucas coisas que restaram depois da inundação. A enxurrada levou não apenas objetos, mas também a esperança de muitos. Roberto, ao ouvir sobre a calamidade na fazenda que o apaixonara, sentiu uma sensação de urgência. Ele podia ver a dor no olhar de Pedro quando se encontraram na feira pela primeira vez, e agora, sem hesitar, pegou o carro e se dirigiu à comunidade. O que deveria ser uma simples ajuda se tornou um chamado à ação. Ele sabia que o momento pedia mais do que palavras reconfortantes. Ao chegar, ele se deparou com uma cena devastadora. As ruas estavam cheias de lama e destroços. Pedro, com sua camisa manchada e expressão determinada, ajudava os vizinhos a limpar o que restava de suas casas. O garoto estava exausto, mas seu espírito era indomável. Ao avistar Roberto, um pequeno brilho de esperança atravessou seu olhar. Aquele homem que uma vez parecia tão distante, agora estava presente para oferecer ajuda. "Vamos fazer alguma coisa", disse Pedro, puxando Roberto pela mão. Roberto sentiu o coração apertar. Aquela determinação vinha de um garoto que, mesmo diante da tragédia, não se deixava abater. "Vamos juntos, eu tenho algumas ideias", respondeu, enquanto começava a organizar a comunidade. Dali em diante, a amizade dos dois tomou um novo rumo. Juntos, eles estruturaram um plano. Roberto mobilizou recursos, buscando doações e voluntários em sua rede de contatos. Pedro, por sua vez, foi um elo entre os vizinhos e as autoridades, compartilhando suas esperanças e mantendo a moral alta durante aquele momento sombrio. A união de forças rapidamente começou a dar frutos. Famílias começaram a receber alimentos, roupas e materiais para reconstruir seus lares. Pedro se viu como um verdadeiro líder, uma voz que ecoava entre seus vizinhos aflitos. Aquilo era mais do que um sonho, era uma realidade em construção. No entanto, a pressão dos amigos de Roberto não diminuía. Cada passo que davam eram acompanhados de olhares críticos e comentários maldosos. "Olha lá, ele está se exibindo, ajudando apenas para se sentir melhor", murmurou um dos conhecidos de Roberto, assistindo de longe. No entanto, a força de Pedro e a determinação de Roberto estavam acima de tudo isso. Eles decidiram não deixar que as opiniões externas afetassem seus esforços. Juntos, foram um farol de esperança em meio à escuridão, mostrando que a amizade e a compaixão podem vencer qualquer tempestade. Certa manhã, enquanto organizavam um mutirão para o próximo fim de semana, Roberto se virou para Pedro. "Eu nunca me senti tão vivo, tão conectado a algo. Você me inspira", confessou, com um sorriso que ia além das palavras. Pedro olhou para Roberto, os olhos brilhando de emoção. "E você me mostrou que sonhar vale a pena", respondeu. Mas, enquanto o clima esquentava de esperança, uma nova notícia chegou com o vento frio da realidade. Uma grande empresa de construção estava interessada em comprar toda a área da comunidade para desenvolver um novo complexo. O que seria uma tragédia a mais poderia acabar com tudo que estavam construindo com tanto amor. A amizade deles estava prestes a enfrentar o maior desafio até então, e a pergunta que pairava no ar era: conseguirão lutar contra os interesses poderosos e proteger aquilo que estavam construindo com tanto amor? A amizade deles estava prestes a enfrentar o maior desafio até então, e a pergunta que pairava no ar era:
conseguirão lutar contra os interesses poderosos e proteger aquilo que estavam construindo com tanto amor? A notícia da possível venda das terras caiu como uma bomba no coração de Pedro e Roberto. Um silêncio pesado tomou conta do mutirão que eles organizavam, e as vozes animadas de antes foram sendo rapidamente abafadas. O que estava virando um símbolo de luta e esperança agora se tornava alvo de avareza e ambição. Pedro sentiu um frio na barriga. Ele sempre amou aquela comunidade, suas cores, suas tradições e a maneira como todos se ajudavam nos momentos difíceis. E agora, à mercê de interesses que não conheciam a história de cada lar, aquela era a vez deles, a hora de renascer após a tempestade, e essa nova tragédia ameaçava tudo. Não podemos deixar isso acontecer, disse ele decidido, enquanto olhava nos olhos de Roberto, que também parecia afetado pela situação. Roberto sabia que precisava agir, mas a dimensão do problema o deixava confuso. Preciso falar com os meus contatos, talvez consigamos algo. Não podemos desistir, respondeu, sua voz firme, embora a insegurança tremesse por baixo da superfície. Os dois decidiram que precisavam reunir a comunidade para discutir o que fazer. O que poderia ser uma reunião simples se tornou um verdadeiro culto à esperança e à luta coletiva. Pessoas começaram a chegar, algumas com lágrimas nos olhos, outras com olhares decididos. Pedro subiu em um pequeno degrau, tomando a frente da situação. Escutem, nós perdemos muito com a enchente, mas temos ainda mais a perder se deixarmos que isso aconteça. Sua voz ecoou forte e a energia na sala começou a pulsar. Um complexo? O que vão fazer? Para nós, isso não é progresso, é destruição. Uma senhora levantou a voz e o murmúrio tornou-se um coro de indignação. As palmas surgiram, um sinal de que a comunidade estava começando a se unir mais uma vez em torno de uma causa maior. A reunião avança com relatos de vidas e lares. Lutamos com garra, nos reerguemos juntos após cada desafio, comentou um dos vizinhos. Estamos aqui para ficar, outro se uniu à fala. O espírito rebelde da união fazia o clima mudar. Eram todos um só coração pulsando por aquilo que consideravam seu. Naquela noite, ao encerrar o encontro, Pedro sentiu que algo tinha mudado. A chama da esperança queimava mais intensamente. Mas a grande questão era como poderiam enfrentar uma empresa poderosa. Eles precisariam de estratégia e, acima de tudo, de aliados bem posicionados. Foi então que uma ideia inesperada surgiu na mente de Roberto. E se buscássemos apoio em outras comunidades? Se fizermos uma mobilização maior, talvez consigamos fazer barulho suficiente para chamar a atenção da mídia. Ele estava animado. Era uma proposta que poderia unir ainda mais pessoas em torno de um objetivo comum. Pedro, estupefato, absorveu as palavras do amigo. Estava claro que não podiam lutar sozinhos. Precisavam expandir sua rede, e isso exigiria mais coragem e determinação do que nunca. Os dois, agora mais do que amigos, eram aliados em uma batalha por algo que ia além deles. O tempo estava se esgotando e a pressão aumentava. Mantendo a energia alta, os dois começaram a planejar a próxima onda de ação. Mas quando estavam prestes a colocar o plano em prática, um antigo conhecido de Roberto, alguém que ele nunca ousara imaginar que poderia ser um obstáculo, apareceu inesperadamente na porta da sala. Estou aqui para te avisar, Roberto, não se meta nisso, você não sabe o que está por trás disso, eles vão te engolir. Aquelas palavras pairavam no ar, e um tremor tênue de incerteza tomou conta de Roberto. Seria a hora de recuar? Ele olhou para Pedro, que, percebendo sua hesitação, respondeu com firmeza. Ninguém vai nos calar, o que importa é que temos que tentar. Enquanto a tensão aumentava, o futuro da comunidade e a amizade deles estavam prestes a ser testados de formas que eles jamais poderiam prever. E a pergunta que pairava no ar agora era: até onde eles estariam dispostos a ir por aquilo que acreditavam? A noite se arrastou, marcada por um silêncio inquietante na sala onde Pedro e Roberto se encontravam. A presença anterior de um conhecido problemático só aumentava o peso no ar.
Roberto sentiu o olhar de Pedro fixo sobre ele, um apoio silencioso que falava mais alto do que palavras. Talvez ele esteja certo, pensou Roberto, a dúvida se instalando como uma sombra. Mas, lutando contra a incerteza, um fio de determinação começou a tecer-se dentro dele. Vamos nos reunir novamente, amanhã à tarde. Precisamos de mais pessoas e mais ideias, sugeriu Pedro, já se levantando. A ideia de reunir todos novamente parecia a luz no fim do túnel. Ele precisava de um recomeço. Quando chegaram à manhã seguinte, o calor do sol trazia uma nova energia. Em meio ao movimento da comunidade, o recado da reunião se espalhou rapidamente e a expectativa começou a se formar. Mulheres e homens, jovens e idosos, todos se reúnem, cada um trazendo seus próprios temores e esperanças. Roberto sentiu seu corpo vibrarem enquanto se preparava para falar novamente. As vozes ali presentes eram como um eco de sua própria história, um chamado para que não se deixassem abater. Com um nó na garganta, tomou coragem. Gente, precisamos ser firmes. Um mangue de tudo que construímos juntos está nas nossas mãos. Não podemos permitir que isso seja jogado fora por interesses que não têm nada a ver com as nossas vidas. As palmas começaram a ecoar por todas as partes, e as expressões de ansiedade se transformaram em determinação. A energia na sala era palpável, era como se suas esperanças e medos se entrelaçassem em uma única voz. Pedro olhou para Roberto, vendo seus olhos brilharem com a mesma chama que ele sentia em seu coração. A interação estava aquecida como um fogo ardente, e ideias começaram a fluir. A gente deve organizar um ato de protesto, chamar a imprensa para ver o que está acontecendo, mostrar que somos um povo unido e que não vamos aceitar essa injustiça, sugeriu uma jovem, vibrando com as palavras de coragem. Roberto virou-se para Pedro, ambos percebendo que um chamado maior se formava. Falar com as comunidades vizinhas estava se tornando uma ideia cada vez mais viável. As lágrimas estavam mais presentes, mas agora eram de esperança e luta, não de desespero. No entanto, não tardou para que a incerteza voltasse a assombrar a mente de Roberto. Ele olhou ao redor e viu os rostos que dependiam daquela luta. E se não funcionasse? E se tudo acabasse em frustração? Estamos apenas colocando todos em risco por uma causa? Mas a voz interior que gritou mais alta era de Pedro, dizendo que estavam juntos, que seriam um só coração pulsando por mudança. Mais tarde, após a reunião, a equipe começou a se organizar. Era hora de ir atrás das comunidades e começar a formar essa rede. A ideia de se conectar e lutar juntos estava começando a tomar forma. A luz da esperança brilhava nos olhos de cada um, mas os riscos estavam claros. A comunidade tinha suas razões para estar preocupada, mas sabiam que o maior perigo era deixar que o medo os paralisasse. Enquanto começavam a fazer as listas de contatos, um novo nome surgiu na mente de Roberto. E se falássemos com a professora Ana? Ela sempre teve um grande envolvimento com os direitos sociais? A ideia pulsava com energia, mas seria necessário coragem genuína. Eles precisavam agir rápido. Entretanto, a sombra da dúvida ainda pairava sobre Roberto. A cautela de seu conhecido ressoava em seu espírito. E se a professora Ana fosse diferente do que ele pensava? E se os contatos que formassem se virassem contra eles? Essa luta estava prestes a entrar em uma fase crítica. Até onde cada um deles estaria disposto? A ir por aquilo que consideravam justo? Roberto respirou fundo, determinado a não voltar atrás. O futuro não era só um dilema, era um oceano de possibilidades. E assim, o grupo se preparava para a próxima reunião. A intensidade estava nas alturas e todos aguardavam o que viria a seguir. Mas a tensão crescia. Uma mensagem misteriosa chegou no celular de Roberto, uma ameaça velada que poderia mudar tudo mais uma vez. Ele apertou o telefone na mão. A dúvida voltou a se instalar. O que aquele aviso poderia significar? E, o mais importante, estariam prontos para enfrentar o que estava por vir? Roberto estava de pé, a tela do celular ainda iluminada em suas mãos, enquanto seu coração batia acelerado. A mensagem era simples, mas a carga que carregava era de um peso avassalador. Cuidado com o que você está fazendo, alguém pode se machucar. O aviso era vago, mas a ameaça era clara. Ele sentiu um frio na espinha, a adrenalina percorrendo suas veias. Pedro, percebendo a mudança no semblante de Roberto, aproximou-se. — O que foi? Você está pálido?
As palavras de Pedro soaram como um eco distante. Roberto não sabia se deveria contar a ele. A dúvida era um veneno que se espalhava sem controle. Porém, as vozes na sala estavam mais altas agora, repletas de esperança e disposição. Ele precisava se manter forte, não apenas por eles, mas também por ele mesmo. É só uma mensagem estranha que recebi. Roberto mentiu, tentando disfarçar sua apreensão. Mas dentro dele, uma batalha se desenrolava. A vontade de seguir em frente e a necessidade de proteger a comunidade que eles estavam tentando unir. A coragem que ele tanto precisava estava sendo desafiada pela sombra da incerteza. As pessoas começaram a se dispersar, ansiosas para colocar as mãos na massa. Começaram a formar grupos, planejando as primeiras etapas do protesto. Era um momento elétrico, mas Roberto ainda sentia o peso daquela mensagem se agarrando ao seu peito. Ele tinha que tomar uma decisão: coragem ou medo? Enquanto a movimentação ao redor se intensificava, ele decidiu falar com Pedro. A gente precisa ser cauteloso, o que se passa é muito sério, disse, o tom de voz mais tenso do que o normal. Pedro olhou nos olhos dele, a compreensão instantânea. Eu sei, Roberto, mas também precisamos agir. As pessoas precisam de nós. Juntos, pesaram as opções. Um ato pacífico poderia ser o começo de algo grande, mas o risco de represálias também era palpável. Afinal, eles estavam tocando em um ponto sensível, e o poder que estavam enfrentando não era fraco. Enquanto isso, a ideia de envolver a professora Ana ganhava força em sua mente. Ela sempre teve um faro apurado para questões sociais, e poderia trazer uma visão mais ampla para a estratégia deles. Vou falar com ela, Roberto decidiu finalmente, sua voz firme. Pedro assentiu, encorajando-o. E eu vou te acompanhar, não é hora de ter medo. O dia foi se passando, e as cabeças se uniam em torno da mesa, cada uma trazendo ideias, estratégias e um envelope de união. Mas a cada nova proposta, Roberto sentia a mensagem ameaçadora se repetindo em sua mente. A luta não era apenas pessoal, era uma luta contra o medo que ameaçava esmagar a força coletiva. Quando finalmente decidiram que seria na sexta-feira, uma mistura de entusiasmo e ansiedade tomou conta da sala. Precisamos ser firmes e mostrar que estamos aqui para lutar, disse uma mulher mais velha, seu olhar brilhando com vivacidade. As palavras dela acenderam algo dentro de todos ali. Era hora de agir, mas a sombra da ameaça não desaparecia. Roberto respirou fundo, colocando todas as suas forças na próxima reunião. Eles marcaram um encontro com a professora Ana, e ele precisava se manter firme. Essa luta, que havia começado como uma simples conversa, agora era uma tempestade de emoções e expectativas. Ele estava prestes a sair da sua zona de conforto. Mas o que mais o inquietava era se conseguiriam enfrentar o que estava por vir. Enquanto olhavam para o horizonte de possibilidades, uma nova mensagem apareceu na tela de seu celular, desta vez de uma fonte desconhecida. Você não deveria estar se envolvendo, as consequências podem ser perigosas. A sensação de pânico se instalou novamente. O que mais estaria por trás dessas palavras? E a luta deles seria capaz de superar não só as barreiras do sistema, mas também o medo que parecia amedrontar a todos eles? O desafio estava apenas começando. Roberto se sentou à mesa, o celular ainda na mão, a mensagem ecoando em sua mente. O barulho ao redor se dissipou, como se o tempo tivesse parado. Ele precisava se concentrar, mas a ansiedade apertava seu peito. O que mais poderia acontecer? Ele olhou para Pedro, que tentava engajar as pessoas em discussões animadas, e sentiu um calor na garganta. Eles estavam tão próximos de algo grande, mas o medo ameaçava arruinar tudo. Ana chegou, e com ela, uma brisa de esperança. Vamos, pessoal, precisamos de ideias. Sua energia contagiante iluminou o ambiente, e mesmo com o peso da ameaça, um sorriso involuntário surgiu nos lábios de Roberto. Ele sabia que ela era uma aliada valiosa. Ana sempre defendia o que era certo e tinha um jeito de inspirar as pessoas a acreditar na mudança. Roberto, o que você acha que devemos fazer primeiro? Ela perguntou, percebendo a hesitação dele. Ele sabia que não podia se deixar levar pelo medo. Devemos estabelecer um manifesto claro, algo que ressoe com todos. É importante que cada um saiba o que estamos defendendo, respondeu, tentando esconder a incerteza em sua voz. A sala se encheu de assentos e olhares expectantes.
Conforme cada um contribuía com ideias, Roberto sentiu algo se transformando por dentro. A força do grupo era palpável e, por um momento, o peso da mensagem ficou em segundo plano. E precisamos usar as redes sociais, podemos alcançar mais gente assim, sugeriu Pedro, acenando com a cabeça enquanto falava. As vozes se tornaram um coro, cada um jogando sua energia para o mesmo propósito. Enquanto as ideias fluíam, uma nova mensagem chegou. Dessa vez, não de uma fonte desconhecida, mas de um número conhecido. Seu coração parou por um instante. Era sua irmã, Clara. A mensagem dizia: Roberto, estou preocupada com você. Está tudo bem? Instantaneamente, o peso do mundo voltou a cair sobre seus ombros. O que ela sabia? Ele não queria preocupar Clara, mas por dentro se sentia cada vez mais dividido. Ele respirou fundo, tentando focar nas vozes ao seu redor, mas a preocupação com sua família se intensificava. O protesto poderia ser um grande passo, mas o que aquilo custaria a eles? Havia uma linha tênue entre a coragem e a imprudência, e ele não queria cruzá-la. Precisamos ter um plano de segurança, sugerindo, quebrando o ciclo de entusiasmo. O silêncio se fez, a seriedade do que estavam prestes a fazer, agora muito real. Ana olhou para ele, compreendendo a gravidade. Você tem razão, devemos pensar em como nos proteger, não só do sistema, mas também das repercussões que isso pode gerar. Estamos todos juntos nisso, mas cada um deve cuidar do outro. A confirmação das preocupações de Roberto trouxe um pequeno alívio, mas não dissipou completamente a inquietação que o acompanhava. A discussão continuou, com sugestões sobre como se manterem em segurança. Mas por dentro, Roberto ainda lutava contra seus demônios. Ele imaginava o que poderia acontecer não só com ele, mas com todos ali. A luta de todos aqueles que estavam se envolvendo era a sua luta. E como ele poderia permitir que eles arriscassem suas vidas por causa de uma convicção que o medo tentava corroer? Enquanto a reunião se desenrolava, ele percebeu que, independente do que estivesse por trás das mensagens ameaçadoras, desistir nunca seria uma opção. Havia algo mais intenso em jogo, algo além dele. O amor pela sua comunidade os unia e dava sentido àquela jornada arriscada. E quando tudo parecia estar se organizando, o celular de Pedro apitou. Ele leu a mensagem e sua expressão se transformou. É daquelas pessoas, eles estão vindo até nós. A sala congelou. O que isso significava? O medo transformou-se em tensão e Roberto sentiu o chão tremer sob seus pés. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Estariam prontos para enfrentar o que se aproximava? Roberto encarou Pedro, que estava visivelmente pálido. A sala estava em silêncio e todos os olhares se voltaram para ele, como se esperassem que ele tivesse a solução. Mas a verdade é que, naquele momento, ele se sentia tão perdido quanto qualquer um ali. Os rostos ao seu redor refletiam uma mistura de preocupação e determinação. Eles sabiam que algo estava prestes a acontecer, mas ninguém se atrevia a dar a palavra. Pedro, o que você quer dizer com "eles estão vindo até nós"? Roberto perguntou, sua voz tremendo levemente. Os outros integrantes do grupo começaram a murmurar, ansiosos. A ideia de que poderiam ser confrontados por forças opostas nos deixava inquietos. O número é daquelas pessoas que nos mandaram as mensagens. Acredito que vieram para nos intimidar, respondeu Pedro, seu tom carregando uma gravidade que gelou o restante da sala. Ana se levantou rapidamente. Temos que agir, não podemos deixar que o medo vença, isso é exatamente o que eles querem. A paixão em suas palavras reacendeu a energia no local. Em meio à ansiedade, as chamas da esperança começaram a arder mais uma vez. Roberto se levantou também, sentindo um peso nas costas, mas uma nova determinação começava a emergir. Precisamos criar um plano de saída e um de acolhimento também. Não podemos deixar que nos dispersem. Somos um grupo e juntos somos fortes, afirmou Roberto, sentindo o impulso do grupo vibrar com suas palavras. Olhares de concordância se espalharam. Juntos, eles tinham que enfrentar a tempestade. O que podemos fazer para proteger uns aos outros? Sugeriu uma dos participantes. A ideia de proteger trouxe à tona um sentimento de união. Agora, mais do que nunca, eles sentiam que cada um era responsável pelos outros. Pedro sugeriu que fizessem uma corrente de ajuda, cada um designando uma pessoa para ficar de olho. Assim, poderiam se proteger uns aos outros.
Todos concordaram. A equipe logo começou a coordenar quem ficaria com quem e uma sensação de propósito preenchia a sala. Mas ainda havia um questionamento pairando no ar. E se não fosse suficiente? E se fossem realmente confrontados? E se eles chegarem antes de estarmos prontos? Interrompeu alguém, sua preocupação clara na voz. Os rostos se voltaram novamente para Roberto, que começou a sentir o peso da responsabilidade. O que ele poderia dizer para tranquilizar todos? Precisamos de coragem. Se eles vierem, não vamos recuar. Nós temos um objetivo maior. Podemos mostrar que a voz da comunidade é forte. Não estamos sozinhos, ele exclamou, sua voz se elevando a cada palavra. Ana foi à frente e pediu que todos fechassem os olhos por um momento. Vamos nos conectar, mesmo com o medo, vamos fazer disso nosso combustível. Imagine o que estamos lutando, pense em nossa comunidade, nas vozes que precisam ser ouvidas. Após alguns instantes, Roberto percebeu um novo ânimo no ar. Olhos estavam fechados com determinação e mãos se entrelaçavam em união. Uma energia surge e cada membro parecia absorver a força do outro. Quem diria que momentos de crise poderiam também gerar essa ligação tão profunda? A reunião seguia, estruturando um plano de ação sem perder a esperança. Até que Pedro, de repente, olhou pela janela e ficou paralisado. Eles estão aqui. A palavra ressoou como um eco. A sala se encheu de tensão novamente. Roberto se virou para ver. Ele podia sentir o coração bater forte, como um tambor incontrolável. O medo e a adrenalina se entrelaçavam. Eles estavam prestes a se deparar com a realidade de sua luta. Não havia mais volta. Estariam preparados para o que estava por vir? A pergunta pairou no ar, e enquanto cada um se preparava para o desconhecido, Roberto sentia uma mistura de expectativa e nervosismo. Ele sabia que aquele momento poderia mudar tudo. O alvoroço tomou conta da sala, olhares se cruzaram e um silêncio pesado pairou como uma nuvem cinza. A respiração de todos parecia sincronizada, acelerada. Roberto sentiu um frio na barriga. Eles estavam no centro de um redemoinho e a tempestade se aproximava. Calma, vamos manter a calma, Roberto pediu com a voz firme, mas seu interior estava em chamas. O que realmente estavam prestes a enfrentar? Ele percebeu que, por trás da bravura, havia um sentimento de desespero, uma percepção sinistra de que estavam prestes a perder algo essencial. Pedro ainda estava paralisado, os olhos fixos na janela, e o grupo começou a se agitar. Ana, ainda com a determinação fervorosa, segurou a mão de Pedro e começou a puxá-lo gentilmente. Vamos tirar os olhos da janela e focar no que podemos controlar. Precisamos estar juntos agora. Roberto decidiu agir. Ele rapidamente organizou os membros do grupo. Vamos nos posicionar. Cada um deve fazer seu papel. Ana, você fica perto do Pedro. Me ajudem a criar uma linha de defesa. Se eles entrarem, estaremos prontos para ouvir o que tem a dizer. A adrenalina pulsava no lugar, e com cada instrução de Roberto, um novo senso de propósito tomava forma. Cada pessoa posicionada. Longos olhares de coragem eram trocados, mas a tensão crescendo era palpável, como um fio prestes a se romper. De repente, um estrondo ecoou do lado de fora. As janelas vibraram e o grupo se virou como um só corpo. Um peso no peito fez com que a coragem parecesse frágil. — O que foi isso? Perguntou alguém, sua voz trêmula. — É só o vento, Roberto respondeu, tentando esconder a incerteza que também crescia dentro dele. Vamos manter a confiança. Se forem eles, eles não vão nos intimidar. Um silêncio tenso tomou conta de todos novamente. A única coisa que se ouvia era o coração de cada um acelerando. Então, de maneira inesperada, uma batida firme ecoou na porta. Todos se entreolharam, alguns se encolheram. A sensação de que o confronto estava prestes a acontecer foi quase insuportável. — Abre, Roberto! Alguém gritou. — E se for uma armadilha? Sugeriu outro. Mas antes que uma nova onda de dúvidas pudesse tomar conta, Ana deu um passo à frente. A única maneira de sabermos é abrindo. Juntos, temos que encarar a verdade. Roberto respirou fundo. Essa era a hora de se manter firme em meio à incerteza. Ele rapidamente caminhou até a porta, sentindo o olhar intenso do grupo em suas costas. — Prontos? Ele perguntou, e o eco de várias vozes afirmativas encheu seus ouvidos.
Com um golpe decidido, ele girou a maçaneta e empurrou a porta. Ela se abriu lentamente, revelando uma multidão do lado de fora, sombras indistintas se movendo na penumbra. Roberto já sabia que não seria fácil. Nesse momento, ele sentiu que a verdadeira prova de fogo estava apenas começando. Uma figura se destacou entre as sombras. Era alguém que ele não esperava ver ali. O coração de Roberto parou por um instante. Jaime! Ele exclamou, sentindo um misto de alívio e confusão. O que Jaime estava fazendo ali? Como ele sabia do encontro? Precisamos conversar, Jaime disse, sua voz soando como um grito de socorro. Mas o olhar que ele carregava era de quem trouxesse um turbilhão de problemas. Diante dessa revelação, Roberto percebeu que a verdadeira batalha estava longe de terminar. O que quer que Jaime trouxesse à tona mudaria tudo. E quem eram aquelas figuras sombrias em sua porta? Enquanto a tensão se intensificava, Roberto se perguntava até onde eles estavam dispostos a ir para proteger o que construíram. Em meio a segredos e novas alianças, eles teriam de se unir mais do que nunca. As sombras na porta pareciam se contorcer, e o coração de Roberto pulsava cada vez mais rápido. O grupo atrás dele estava em alerta, e a expressão no rosto de Jaime não era nada tranquilizadora. As palavras que saíram da boca dele foram como uma bomba, ecoando na mente de todos. Roberto, não temos muito tempo, eles vêm atrás de nós, Jaime anunciou, sua voz carregada de urgência e medo. Quem é eles? Ana perguntou, avançando um passo, a mão ainda entrelaçada na de Pedro. O clima de tensão crescia, e a necessidade de respostas parecia vital. Os olhares se voltaram para Jaime, esperando que ele dissesse algo que fizesse sentido. Uma organização, uma seita. Eles querem coisas que não posso explicar agora. É por isso que estou aqui. Precisamos nos proteger. Jaime disse, com a respiração entrecortada. Sua expressão mostrava que a situação era mais séria do que qualquer um poderia imaginar. Roberto sentiu um frio na barriga. Ele tinha visto o que a ambição podia fazer às pessoas, mas isso era diferente. E por que você veio até nós? O que você sabe que não estivemos preparados? Jaime olhou para cima, como se tentasse reunir coragem para responder. Uma vez, eu fiz um pacto. Agora, eles querem que eu os ajude a encontrar algo, e se não, vocês correm perigo também. Pacto? A palavra saiu da boca de Pedro em um sussurro, como se cada sílaba carregasse um peso imenso. Eu sei que parece loucura, mas eles têm olhos em todos os lugares. Não é segurança, não é só um jogo. Eles podem chegar até vocês a qualquer momento. Agora, não era mais apenas uma questão de proteção. Esse turbilhão de informações estava deixando todos confusos e assustados. O olhar determinado de Ana se transformou em preocupação. Precisamos sair daqui então. O que vamos fazer? Roberto sabia que a clareza da situação era crucial. Vamos entrar, todos, e precisamos decidir o que fazer. Jaime, tem certeza de que estamos seguros aqui? Antes que Jaime pudesse responder, uma risada baixa e maliciosa surgiu do meio das sombras. Alguém havia se aproximado, aproveitando a brecha da porta entreaberta. O grupo congelou ao ouvir essa risada. Vocês acham que podem escapar tão facilmente? A voz era profunda e provocativa, reverberando na sala como uma ameaça velada. Saia! Roberto gritou, mais para se convencer do que para intimidar o intruso. A tensão por trás de suas palavras era palpável. Mas a figura não recuava. Na verdade, nós precisamos conversar sobre Jaime. A figura respondeu, revelando um rosto familiar. Era uma mulher, mas não qualquer uma. Era Lara, uma conhecida de Roberto do passado, que havia sido fundamental em um momento difícil de sua vida. Lara, o que você está fazendo aqui? A confusão de Roberto tomou forma, com perguntas fervendo dentro dele. Você não pode estar do lado deles. Lara sorriu, mas não era um sorriso sincero. Este é um assunto que vai além de você, Roberto. Você não sabe o quanto seu amigo realmente sabe e o que isso pode significar para todos nós. O que ela dizia deixava Roberto inquieto.
A conexão entre Jaime e Lara parecia mais profunda do que ele poderia supor. Uma briga por informações estava prestes a se iniciar, e as consequências poderiam desestabilizar não apenas a vida deles, mas o mundo que conheciam. Estamos em um jogo muito maior do que pensávamos, Jaime murmurou, e as palavras dele ecoaram como um alerta, uma chamada para a realidade. E talvez já esteja tarde demais para voltarmos atrás. Enquanto a tensão aumentava de forma insustentável, Roberto percebeu que o que estava em jogo era mais do que segurança. Era a verdade, que poderia mudar tudo. Como iriam todos sobreviver à tempestade que se aproximava? Uma tranquilidade estranha tomou conta da sala, como se todos soubessem que o confronto estava inevitável. Roberto, pressionando a mão contra a maçaneta, sentia o suor escorrendo pela nuca. A presença de Lara acrescentava outra camada à confusão. Jaime estava agitado, claramente lutando contra a ansiedade. Precisamos entender de uma vez por todas o que está acontecendo aqui, disse Ana, sua voz ressoando firme. Se esses caras estão atrás de nós, então são eles ou nós. Eu estou aqui para esclarecer a verdade, não para causar mais problemas, Lara falou, passando pela porta que foi aberta um pouco mais. Os rostos no grupo dela refletiam curiosidade e desconfiança. Eu não sou uma inimiga, mas estou envolvida nesse pesadelo mais do que gostaria. Você está do lado deles ou não? Perguntou Roberto, seu tom carregado de frustração e desconfiança. Você tratou de nos deixar nas sombras. O que você não entende é que a realidade é muito mais complexa do que você imagina, Lara retrucou, cruzando os braços. Há muitos interesses envolvidos, e talvez Jaime não seja o que parece. Os batimentos de Roberto se intensificaram. Ele estava preso entre o desejo de proteger a comunidade e o impulso de desvendar a verdade. Por que não começa do começo, então? O que é essa seita? O que eles querem? Jaime, em um gesto nervoso, interveio. É complicado. Eles procuram algo que pode mudar tudo. Eu era um deles, mas escapei. Agora... Verdade é que eles vêm atrás de mim. E de vocês. O que eles querem? Ana perguntou, com um olhar penetrante. Lara respirou fundo. Podem querer controle. Comigo, eles acham que tem uma conexão que pode ajudá-los. Dizer que estou do lado deles é uma simplificação perigosa. Eu só quero entender o que está acontecendo. Roberto se lembrava do sorriso de sua mãe, do calor da comunidade e de como eles haviam se unido na tempestade. Ele também pensava na importância que a amizade de Pedro e a natureza da luta deles tinham gerado. Então, precisamos agir. Se não soubermos a verdade, como vamos nos proteger? Comentou Pedro, sua voz firme e decidida. Vamos nos unir e lutar, mas precisamos de um plano, qualquer plano. Nesse momento, a porta se abriu de novo, mas dessa vez não havia sombras. Era uma iluminada figura familiar, um homem que fez com que o coração de Roberto pulsasse um pouco mais rápido. Era o juiz do município, mas ao invés de ir embora, ele propôs se juntar ao grupo. Uma movimentação social forte pode levantar olhares positivos na comunidade, mostrar que vocês são mais que uma seita e que não têm medo de lutar. Isso pode ajudar. Naquele instante, algo se acendeu dentro de Roberto. Eles não eram apenas um grupo, eram uma coletividade, um elo de esperança que insistia em se erguer, mesmo sob a tempestade mais sombria. Eles podiam transformar medo em ação. Por favor, todos nós nos unimos. Temos um objetivo em comum, proteger nossa comunidade e aqueles que amamos, disse Roberto, sua voz elevada. Ele sentia a energia mudando, as vozes se elevando novamente. Juntas, elas poderiam potencializar a resiliência daquele lugar. A noite seguiu em um ritmo frenético. Com novas ideias, estratégias e um propósito claro, o grupo dedicou-se a criar uma rede de apoio e de informação. Jaime, Lara, Pedro, Roberto e toda a comunidade se tornaram um só coração. E tudo aquilo que era temor e incerteza se transformou em coragem compartilhada. Lara ofereceu suas habilidades, uma nova aliança surgindo, prometendo desvendar os segredos da seita a partir de dentro. Jaime, a princípio hesitante, sentiu que precisava ajudar a partir da sua própria experiência.
Eu posso ser o intermediário, mas precisamos ter cuidado. Os riscos são altos, mas sem informação não podemos avançar. E assim eles traçaram cada passo. Enquanto a adrenalina tomava conta do ambiente, cada um comprometeu-se a agir. Mensagens e notícias se espalhavam pela vizinhança, e o protesto logo se tornaria um grito coletivo pela verdade. Dias se passaram até que o momento decisivo chegasse. As vozes da comunidade ecoaram em uníssono, como uma sinfonia viva. Eles se reuniram na praça, onde a essência de suas lutas se fundia em um só clamor. Estamos aqui por nossa verdade, Pedro bradou, atravessando o meio da multidão. Abaixo os que querem nos calar. Um grito coletivo irrompeu da plateia. As batidas de corações se tornaram tubas pulsantes, enquanto o juiz se firmava, suas palavras ressoando: poder. Devemos ser a voz que se ergue contra a opressão. Juntos, somos a força que não pode ser calada. Com a coragem pulsando como uma corrente elétrica, Roberto sorriu para Pedro. Eles se tornaram tecedores de uma grande tapeçaria, com cada um cumprindo seu papel e fortalecendo a verdade que demorou tanto a emergir. E assim, a jornada de luta e superação não apenas uniu cada um ali presente, mas fez com que ficassem firmes, decididos a não recuar, a não dar lugar ao medo. Eles aprenderam que amigos são mais do que aliados. Eles são a força que nos obriga a sonhar e lutar, juntos, pisando firme na terra fértil de um amanhã melhor. Quando tudo pareceu se acalmar e os ventos da incerteza se dissiparam, uma nova manhã se ergueu. A amizade entre Pedro e Roberto se consolidou e a comunidade, destemida, reconstruíra não apenas lares, mas esperanças. Aqui, cada um tinha um papel a desempenhar e a vida começava a florescer novamente em meio às cicatrizes. E ao final daquela incrível jornada, os sorrisos radiantes misturavam-se às emoções, enquanto Pedro olhava para Roberto e pensava que juntos haviam transformado não apenas suas vidas, mas de todos ao redor. Levaram com eles a mensagem de que, acima de tudo, o amor, a amizade e a união sempre venceriam as maiores tempestades. Agora é a sua vez. Não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Só os verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de ajudar o canal com estas ações.